Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para fazer a resposta da nossa atividade número 6 do Laboratório de Prática Jurídica. Então vamos lá, eu vou ler com vocês a nossa atividade e logo depois eu irei resolver ela também para ver se vocês acertaram, né? Se vocês conseguiram desenvolver. E se você ainda não fez a nossa atividade, não assista esse vídeo antes de resolver, tá bom? Vamos lá. Foi prolatada, desculpa, a sentença nos autos da ação 9.876, movida por Maria das Graças em face da Sociedade Empresária Editora Legal Lítida, limitada, né? Que tramita perante a 100ª Vara do Trabalho de Goiânia, em Goiás. Na demanda, a reclamante informou ter sido empregada da rede de agosto de 2015 a janeiro de 2017, quando pediu demissão. Houve regular contestação e instrução. Na sentença, o juiz julgou improcedente o pedido de dano existencial pela extensa jornada alegadamente cumprida e procedente o pedido de 1 hora extra com adicional de 80% pelo intervalo de intrajornada violado, uma vez que a sociedade empresária concedia apenas 30 minutos e que, a despeito de haver nos autos autorização do Ministério do Trabalho para a redução, isso não seria previsto em lei. Julgou ainda improcedente o pedido de horas de prontidão, porque a trabalhadora não permanecia nas instalações da empresa fora do horário de trabalho. E procedente o pedido de reintegração, porque a empregada comprovou documentalmente que, por ocasião da ruptura do contrato, estava grávida. O juiz julgou procedente o pedido de horas de sobreaviso, porque a trabalhadora permanecia com o celular da empresa permanentemente ligado, inclusive fora do horário de serviço, e deferiu adicional de insalubridade em grau médio de 30%, grau médio em 30% sobre o salário mínimo. Porque ficou comprovado por perícia que a autora manuseava produtos químicos na editora para realizar impressões. O magistrado julgou procedente o pedido de recolhimento do INSS do período trabalhado, que não foi feito pelo empregador, conforme comprovado pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. E julgou improcedente o pedido de adicional de transferência, porque a alteração do local de trabalho não gerou mudança de domicílio da autora. Na sentença, publicada em setembro de 2017, o juiz ainda julgou procedente em parte o pedido de adicional noturno, porque é comprovado pelo depoimento do preposto que a autora realizava trabalho das 16 às 23 horas, motivo pelo qual condenou a repagar adicional de 25% entre 22 e 23 horas. O magistrado também deferiu a integração ao salário do valor do plano dental concedido gratuitamente à reclamante, com as repercussões daí advindas, ao argumento de que isso não poderia ser confundido com plano de saúde. Este sim, que não sofreria integração. Documentos juntados pelas partes, etc., como advogado contratado da sociedade empresária e considerando que a sentença não possui vícios nem omissões, elabore a peça jurídica em defesa dos interesses dela. E a peça jurídica, como está aí indicado, deve envolver todas as teses que possam ajudar a sua cliente nesse caso concreto. E aqui, pessoal, quando a gente está tratando de uma sentença, seja ela na área civil ou na área trabalhista, o recurso que vai ser cabível na área civil vai ser apelação, na área trabalhista vai ser o recurso ordinário. Eles são equivalentes, embora possuam nomenclaturas distintas. E aí, você vai protocolar esse pedido endereçado ao juízo da 100ª Vara do Trabalho de Goiânia, requerendo a admissibilidade do recurso, né? E determinando, só um minuto que eu estou ligando no meu computador, por favor, encaminhando as razões para o TST. Só um minuto, pessoal.
encaminhando, né, as suas razões do recurso para o TST. Indicação de preparo e etc. Todas aquelas questões necessárias que a gente já sabe que tem que ter em recursos, né? Bom, em primeiro momento, aqui o que a gente vai ver, a gente tem que suscitar uma preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para determinar o recolhimento do INSS do período que ela trabalhou e não foi feito o pagamento. Isso porque a competência da Justiça do Trabalho está limitada à execução, à condenação e execução dos pleitos laborais que a parte trabalhou, não recebeu nem salário, nem contribuição previdenciária, e aqui, quando isso ocorre, a Justiça do Trabalho possui competência. Porém, no nosso caso, ela recebeu o valor da verba laboral, não há controvérsia quanto a isso, a gente viu na questão o que foi concedido e o que foi pedido, porém, o juiz ainda condenou o pagamento de contribuição previdenciária de um período que ela já tinha recebido salário. É devido a esse recolhimento? É devido. Ninguém está falando que não é, pessoal. O que a gente está falando aqui é que a Justiça do Trabalho não possui competência para julgar nesse caso concreto. E aí você podia suscitar como matéria de defesa, você deve suscitar, logicamente, a súmula 605, a súmula vinculante número 53 do Supremo Tribunal Federal e a súmula 368, inciso 1 do TST, bem como ainda o artigo 114, inciso 8 da Constituição Federal. Eu vou ler para vocês aqui, para a gente conseguir entender nesse vídeo explicativo, só as súmulas vinculantes, a súmula vinculante e a súmula do TST, e depois vocês dão uma olhada lá na nossa Constituição Federal para ver o que diz o artigo 114, inciso 8. Vamos lá. Súmula vinculante, número 53 do Supremo Tribunal Federal. A competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114, inciso 8 da Constituição Federal, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. E no mesmo sentido, pessoal, vamos lá, a súmula 368, inciso 1, ela está assim emendada: descontos previdenciários e fiscais, competência, responsabilidade pelo pagamento, forma de cálculo. Inciso 1. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e os valores objeto do acordo homologado, que integrem o salário de contribuição. Ou seja, deixa eu lembrar qual é o nome da autora aqui. Se a Maria das Graças ela tivesse pedido o pagamento dos salários do período que ela trabalhou e não recebeu, dentro dessa condenação, a Justiça do Trabalho poderia fazer a condenação em pagamento de verba previdenciária, mas não é o caso. Aqui, o único caso que a gente tem é que não foi recolhidas as verbas previdenciárias. E aqui, como não tem o pedido de cumprimento de salário, né, de pagamento de salário, a gente não vai ter que suscitar em preliminar a incompetência da Justiça do Trabalho. Vamos lá. Em segundo momento, a gente tem que falar que a hora extra vai ser indevida, justamente porque nesse caso concreto existe uma autorização do Ministério do Trabalho, conforme tem previsão lá no artigo 71, parágrafo 3º da CLT e artigo 1º e parágrafo 3º da Portaria 1095, número de 2010, do Ministério do Trabalho. E vai rezar assim a nossa CLT, em qualquer artigo 71. Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo, não poderá exceder a 2 horas. Parágrafo 3º. O limite mínimo de 1 hora
para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação da Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob o regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Como esse não é o caso da Maria das Graças, seria possível sim a gente reduzir o intervalo entre a jornada, porque tem autorizativo do Ministério do Trabalho, e ao contrário do que o juiz falou, existe a previsão na nossa lei. Porém, caso o seu pedido principal não seja reconhecido, a gente trabalha com o princípio da eventualidade. Ou seja, se essa tese que eu estou suscitando não for vencedora, eu quero que o magistrado analise uma outra tese que também pode reduzir o âmbito de alcance do pedido da condenação, né, que estava na sentença, ou ainda pode até nulificá-lo. E nesse caso daqui, a gente tem que falar que o adicional tem que ser reduzido para 50%, porque ele foi estipulado em 80%. Conforme o artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal, por inexistir, a questão fala que ela está completa, não é para a gente trabalhar com outras questões que poderiam existir, então a gente vai entender aqui que ainda existe norma coletiva que preveja percentual superior ao de 50%. Então, por isso, a gente vai pedir a modificação da sentença em sede de princípio da eventualidade desse tópico de hora extra que a gente está mencionando. No próximo tópico ainda da sua petição, você pode falar, não precisa seguir essa ordem, exceto quanto à preliminar, tá, pessoal? Vocês podem utilizar a ordem que vocês preferirem. A preliminar, logicamente, porque é uma preliminar de mérito, ela vem antes do mérito, a gente tem que botar ela em cima de todas as questões. Mas aqui no mérito, vocês podem enumerar da forma que vocês quiserem, não precisa seguir a ordem da minha orientação. Bom, vamos lá. Nessa terceira tese, a gente vai suscitar que não podemos fazer reintegração dessa funcionária, porque a despeito dela estar grávida ao momento do encerramento do vínculo laboral, ela pediu demissão e não foi demitida. E a proteção que é concedida pelo artigo 10, inciso 2, a linha B, lá do ADCT, ela fala que é proibida a demissão arbitrária, dispensa arbitrária ou sem justa causa. E diz assim o artigo 10, lá do ADCT, até que seja promulgada a lei complementar, que se refere ao artigo 7º, inciso 1º da Constituição, inciso 2. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. A linha B da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Ora, a nossa questão fala textualmente, então, que foi a Maria das Graças que pediu a demissão. Eu até frisei isso quando eu estava lendo o caso concreto. Então, se ela que pediu a demissão, ela não foi dispensada arbitrariamente ou sem justa causa, em virtude disso, não seria possível o pleito que foi reconhecido em sentença de reintegração dessa funcionária. Bom, a gente ainda tem mais 3 teses que a gente pode adotar aqui nessa situação concreta, que a gente tem que adotar nessa situação concreta. A quarta delas, a gente tem que entender, tem que lembrar que o ato de portar o celular, o telefone celular, pelo empregado, quando ele for para a sua residência, não configura sobreaviso, conforme tem previsão já sedimentada na nossa jurisprudência. E aqui a gente cita a súmula 428, enunciado 428, inciso 1 da súmula do TST, e a gente entende também que a empregada não estava submetida a regime de plantão, conforme a súmula 428, inciso 2 também do TST. E aqui eu vou ler essa norma em comento. Deixa eu achar aqui, beleza. Ementa. Sobreaviso, aplicação analógica do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, resolução 185 de 2012, data de 27 de 9 de 2012. Inciso 1. O uso
de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza regime de sobreaviso. Inciso 2. Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido ao controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento chamado para serviço durante o período de descanso. Não foi esse o caso concreto, e então a gente vai fazer o pedido para que essa condenação seja subtraída da sentença que a gente está recorrendo. E, como quinta tese, a gente vai falar que o percentual de insalubridade que o magistrado concedeu, ele não se coaduna com o que está disposto no artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho. Porque lá a gente vai verificar que, por ser grau médio, conforme foi reconhecido em laudo pericial, o valor que deve ser arbitrado é 20%. 40% no grau máximo, 20% no grau médio e 10% no grau mínimo. Essa é a disposição do artigo 192. No nosso caso concreto, a despeito de ter sido reconhecido o grau médio, ele arbitrou em 30%, o que não tem previsão legal, e em virtude disso a gente vai recorrer contra esse aspecto, não para subtraí-lo da sentença, mas para reduzir o valor que foi estipulado, né, o percentual que foi estipulado. Vamos recorrer ainda falando da necessidade de redução do valor da hora noturna, né, para 20%, conforme prevê o artigo 73 e o artigo 381, parágrafo 1º da nossa CLT. Essas normas assim dispõem. O artigo 381. O trabalho noturno das mulheres terá salário superior ao diurno. Para fins desse artigo, os salários serão acrescidos de uma percentagem adicional de 20% no mínimo. Artigo 73. No mesmo sentido. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno, e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna. Então, a gente vai ter que fazer o pedido aqui, foi arbitrado, salvo engano, vamos ler aqui, em 50%, 25% que foi arbitrado, e a gente vai pedir a redução de 25%, então, para 20%. E, em última tese, que a gente vai suscitar, a gente tem que lembrar que o adicional de plano odontológico ou tratamento concedido gratuitamente pelo empregador ao funcionário não possui, não incorpora, não se integra ao salário do empregado por expressa determinação legal. O artigo 458, parágrafo 2º, inciso 4 da CLT, ele vai dispor claramente que o plano de saúde, assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou ainda por seguro-saúde, aquele que você é reembolsado, você gasta e depois você é reembolsado, não integra os salários dos empregados. Então, por essa disposição legal, a gente vai também recorrer da sentença e pedir aos desembargadores que retirem da condenação esse direito que foi pedido pela Maria das Graças. Tá bom, pessoal? A gente já tem trabalho para fazer para a próxima semana. Espero que vocês estejam conseguindo resolver tudo com bastante calma, bastante tranquilidade. E qualquer coisa, estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Um abraço e até logo.